Shalom, agradeço a todos que vêm assistindo meus vídeos e gostaria que quem não se inscrever no canal, que se inscreva no canal. Toda semana eu vou procurar postar vídeos, tá? Se eu não postar nos finais de semana, eu posto ali para segunda-feira, tá bom? Hoje o tema é mudem seu destino e seja feliz. E nós começamos com um trecho do Talmud, Tratado de Shabat, que fala o seguinte: Rabi Nami disse: não há morte sem pecado e não há sofrimento sem maldade. Não há morte sem pecado, pois está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai do filho, e assim por diante. Bom, vamos começar entendendo, né? A morte é uma das forças criadas pelo Criador, tá? Que a princípio não era para existir, apesar de ter criado. Aí você pode perguntar, por que Deus ia criar algo para não vir à existência? Na verdade, Hashem, ele criou todas as forças para manter toda a criação no equilíbrio. Então, a morte nada mais é do que uma força para manter tudo no equilíbrio. Isso aí depois eu faço um vídeo só sobre isso para vocês entenderem melhor, tá bom? Então a morte ela tem como foco barrar algo, tá? Quando a morte chega, é o fim de um ciclo de alguma coisa. Esse mundo, por exemplo, jaz em pecado. Porém, temos o dever de fazê-lo melhor e não se acovardar diante da oportunidade de melhorar algo nesse mundo. A morte, por exemplo, para o assassino que morre, é como se fosse barrando as atrocidades desse assassino. Como também a morte quando chega ao ladrão, que é para barrar, né, os prejuízos que aquele ladrão traz a alguém. Como também para o estuprador. Né? Quando a morte chega para o estuprador, é como Deus estivesse barrando as atrocidades daquela pessoa. Vale lembrar que eu estou me referindo a pecadores que não se arrependeram, tá bom? A morte de um doente, por exemplo, um doente em fase terminal, é para barrar a dor e o sofrimento daquele doente, tá bom? Então, a morte ela não vem à toa. O sofrimento é o maior alerta, né? Muita gente reclama sobre o sofrimento, como está escrito lá em Ezequiel, né? Que, por exemplo, não há sofrimento sem maldade, sem pecado, né? Não há sofrimento sem pecado. Então, assim, ó, o que é o sofrimento? O sofrimento é o maior alerta é o maior alerta que nos indica que estamos causando algum erro ou dano à nossa vida ou à vida de alguém, tá? O sofrimento é o sinal que estamos cometendo algum erro. Talvez erros que deduzimos pequeno, como arrogância, egoísmo, fofocas, brutalidades, etc. Mas são esses erros que são os pilares das grandes desgraças cometidas pela humanidade. Então, para que Deus ajude essa pessoa que tem algum tipo de erro igual esse, né? Geralmente quando a gente fala, vou sentir só a raiva, nós devemos corrigir o menor sentimento negativo possível que possa acender na nossa mente e no nosso coração, tá? Por quê? Porque se nós não acendermos isso, nós podemos trazer muito sofrimento, tanto para nós mesmos como para outras pessoas. Então, quando nós começamos a alimentar esse sentimento ou praticar algo de errado, Deus joga esse sentimento com o intuito de nós sofrermos e através desse sofrimento nós reconhecermos nossos erros e mudarmos, tá? Ninguém sofre à toa, gente. Ninguém. Nem o justo sofre à toa, tá bom? Isso, ninguém também, ninguém, infelizmente, desse mundo passa desse mundo sem sofrer, como está em Gênesis 3, do 17 ao 18, que fala: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá e comerás erva do campo. Até o sábio
passa pelo sofrimento. Está lá em Eclesiastes 6:8. Que vantagem tem um sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem um pobre em saber que se porta diante de outros? O sábio, para alcançar a sabedoria, passa pelos mesmos sofrimentos do tolo. Mas a diferença é que o tolo não aprende com sofrimento, mas o sábio, além de aprender com sofrimento, não se gaba do conhecimento. O tolo, o tolo fala: o que eu fiz para merecer isso? O sábio, ao contrário, diz: perdão, pois não sou digno. Perdão, Senhor. O tolo ora, reza e não sai dos seus templos ou igrejas, porém, não pratica o que aprende e ainda se acha justo e superior às outras pessoas. O sábio, porém, pratica o que aprende e se compadece do próximo, não grita para multidões. Na verdade, o Talmud, no Tratado de Shabat 55b, afirma que uma pessoa pode morrer também sem pecado. Segundo Zohar, algumas almas são tão puras que esse mundo a rejeita, não suporta, pois nesse mundo o tolo se torna sábio e deixa de viver nesse mundo de enganação. Outras almas simplesmente chegam nesse mundo e voltam para o eterno, bendito seja ele, ou seja, morre. Essas almas são as das crianças que nascem mortas ou vivem pouco tempo e voltam para o Criador. Segundo os nossos sábios, isso acontece para que os pais possam refletir através da morte dessa criança e através do sofrimento e repensar em suas atitudes e mudarem seus caminhos para voltar para o eterno. Ou seja, existe um pensamento judaico, não é unânime, mas alguns pensamentos judaicos que Hashem, Deus, permite que os filhos de algumas almas de justos, nasçam e morram como criança, justamente para ajudar os pais, já que os pais só mudariam suas atitudes para reconhecer, para voltar para Deus, só através desse sofrimento. Então, por isso que muitas vezes as crianças nascem e morrem, são almas de justos. Se isso aconteceu na sua família, fique tranquilo. Seu filho ou sua filha era um justo, era a alma de um justo, e só veio para te ajudar a você reconhecer o eterno e mudar de atitude. Quando uma pessoa passa por um processo traumático, é comum ter um choque e, através disso, repensarem, reciclarem suas vidas. Porém, existem pessoas que enxergam isso a tempo e, antes de ver o sofrimento, buscam mudar suas vidas através da Torá, evitando o sofrimento intenso. A morte, gente, só vem em 3 situações. Primeiro, quando alguém peca, neste caso a pessoa morre pelo pecado que pratica e tem prazer em praticar o pecado. Segundo, quando alguém peca, aprende com seus erros, se torna um sábio, um justo, mas já que pecou alguma vez, e todo aquele que peca morre, a pessoa morre por causa do pecado que cometeu. Se tornou justo, se tornou sábio, porém, em algum momento pecou e por causa desse pecado a pessoa morre. Porém, a Torá fala que essas pessoas têm vida longa e vida em paz. Terceiro, a morte vem por aquelas pessoas que são totalmente justas, nunca pecaram e simplesmente o mundo não suporta elas. E muitas vezes existe até um midrash que fala que Deus tira a alma, tira o justo, faz com que o justo morra para que ele não se perverta na maldade desse mundo. Todo sofrimento pode ser evitado. Quem procura mudar sua vida através da Torá, gente, quando eu falo através da Torá, que é o que o povo conhece como Pentateuco, eu não estou falando que um não-judeu deve seguir todas aquelas leis, não, mas seguir pelo menos aquelas leis básicas da vida. Nós chamamos no meio judaico de 7 leis noéticas, né? As 7 leis de Noa. Quem quiser, uma hora tiver uma curiosidade, pode colocar aí 7 leis de Noa, que vocês vão encontrar vários assuntos aí, vários sites falando sobre esse assunto. Então, a pessoa que praticar as leis básicas da Torá, elas se tornarão justas, tá? Então, estudando e praticando, as pessoas que estudam a Torá e praticam a Torá podem mudar seu destino. Por exemplo, se você estiver destinado a morrer ou a sofrer, e de repente você muda de atitude, procura conhecer a Deus, bendito seja Ele,
Procura saber se a sua fé que você estava seguindo era idolatria ou não. Se for, você muda. Você muda de atitude, muda a sua fé. Não é só mudar a fé, não. Mudar também de atitude, de caráter. Você também muda seu destino. Então, se tiver determinado que você vai morrer, você não morre. Se tiver determinado que você vai sofrer, você não sofre. Isso está em Deuteronômio 28, do 1 ao 12, que fala: E será que se ouvir todo a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, toda pessoa que serve ao Eterno com justiça, que, primeiro, a pessoa ela sai do pecado, ela primeiro vai conhecer a Torá, ela vai estudar a Torá, ela vai saber qual é o papel dela dentro da Torá, seguir o Eterno através da Torá. Essa pessoa muda seu destino, essa pessoa passa a ter bênção, coisas que não davam certo passam a dar certo, pessoas que sofriam com a família, será algum tipo de sofrimento, passa a melhorar. Por quê? Porque a pessoa adquire conhecimento, adquire paz, e o próprio Deus, bendito seja Ele, passa a ajudar. Tá bom? Então a mudança de atitude, o ouvir a voz de Hashem, bendito seja Ele, Hashem significa o nome hebraico, é um dos títulos que nós damos a Deus. Aquela pessoa também que dedica ao estudo da Torá, e o afastamento, se afasta totalmente da idolatria, ou seja, aquela pessoa, porque seguir Torá, gente, tem que ter coragem. Você servir a Torá tem que ter coragem. Não é só você falar, não, agora eu sirvo a Torá. Não, você tem que ter coragem de reconhecer que talvez o que você está seguindo não é seguir a Torá. Nem tudo que tem kippá, nem tudo que tem Bíblia é judaísmo. Nem tudo que tem kippá tem Bíblia ou tem Torá é Torá. Tem gente aí que usa a Torá para pregar idolatria. Então, a primeira regra é conhecer a Torá, saber o que a Torá quer, saber o que é idolatria. Depois que conhecer o que é idolatria, se afaste da idolatria, tá bom? E se afaste totalmente, até do mínimo pensamento e prática idólatra. Reconhecer os próprios erros e mudar. Conhecer as leis de Deus para que você possa seguir da melhor forma possível o Criador e ser feliz. Quando você fazer isso, você muda completamente seu destino, tá bom? E por último, ninguém paga pelo pecado do outro. Existe uma ilusão que uma pessoa paga pelo pecado do outro. Isso é mentira, a Torá não fala isso, tá? Cada um é responsável pelas suas atitudes. Um pai não paga pelo pecado do filho, nem o filho paga pelo pecado do pai, tá bom? Nenhum pode pagar pelo pecado do outro. Isso é mentira. Você só paga pelo seu próprio pecado. Uma das situações que eu falo aqui que você pode mudar seu destino através da mudança de atitude e através da Torá, por exemplo, outro grande exemplo é Nínive. Nínive era uma cidade que era altamente afundada em pecado, estava destinada a ser destruída. Deus manda o profeta Jonas, chega lá, o povo de Nínive se arrepende do seu pecado e, ao se arrepender, passa a praticar o que é certo e automaticamente Deus perdoa e muda o destino daquela cidade. Então, gente, não quer mais sofrer, quer mudar de vida? Mude de atitude. Conheça o Eterno, conheça verdadeiramente o Eterno, seja corajoso, reconheça seus erros e procure conhecer o Eterno, que no dia que você conhecer o Eterno, praticar sua vontade, praticar suas mitzvot, praticar a Torá, Axé te abençoará, como ele abençoa a todos aqueles que ele ama. Agradeço para aqueles que vêm assistindo meu vídeo. Se você não assiste, se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Shalom.